Fala galera, beleza? Aqui é o Raul Dias. O meu conteúdo hoje aqui vai ser muito objetivo, tá? Não vou ficar enrolando, não. Vou direto ao assunto, direto ao ponto. Te ensinar a contornar e principalmente, né, prevenir objeções que são as mais comuns que acontecem todos os dias quando você está vendendo o seu produto ou serviço, seja no digital, seja numa reunião ou em uma videochamada. Então, muito provavelmente esse não é o seu primeiro contato com treinamento de vendas. Então, se você já tentou técnicas no passado aí e não deu certo, muito provavelmente a culpa não é sua. O método que a galera utiliza até hoje é algo dos anos 80, que é o spin selling, é uma coisa que já não funciona hoje, tá? Então tem muita informação confusa, às vezes você abriu o YouTube, viu 10 pessoas diferentes falando sobre o assunto e nenhuma te deu uma clareza sobre o que você precisa fazer para de fato aprender a contornar objeções. O que eu vou te ensinar aqui hoje é realmente uma técnica, um frame, né? Que é assim, ó, é um quadro onde você vai usar e aplicar isso de uma única maneira, é um conceito que você vai usar para contornar qualquer objeção. Depois a gente se aprofunda mais nisso, mas basicamente é isso que você vai aprender aqui hoje. Então a gente vai simplificar isso aí para você. Cara, meu objetivo aqui é ajudar pessoas que já trabalham ali vendendo serviços, tá? Que querem ter ali mesmo um caminho claro para poder contornar as objeções. Às vezes entra numa videochamada, na reunião, não sabe o que responder para o cliente quando ele fala ali que vai pensar, que tá caro, que vai conversar com um sócio ou com a esposa. E também é para quem já tem uma certa experiência, mas contorna objeções ali no tato, né? Ou às vezes quer quebrar, quer confrontar o cliente. Então isso aí já tá errado, beleza? Então meu objetivo aqui é fazer você acreditar que dominar objeções, dominar essa técnica é a chave para você desbloquear até 30% ou mais de conversão das suas reuniões. E é isso, quem sou eu? Eu sou o Raul Dias, eu trabalho já com vendas há mais de 15 anos, eu já tive outras 3 empresas de ramos diferentes, e nos últimos 3 anos eu me especializei no mercado digital, prestando serviços de implementação comercial, serviços de marketing, tráfego pago, social media, implementação de processos comerciais, CRM, ferramentas, inteligência artificial, e também fiz representações de outros setores como indústria, enfim. Então eu tenho uma bagagem, tá? Não sou o cara que é o dono da verdade, eu sou um simples aprendiz, mas o que eu sei e o que eu estou te ensinando aqui hoje, eu tenho certeza que vai te dar retorno sobre o seu investimento. Então, bora lá. Como que eu aprendi isso aqui que eu estou te ensinando? Como eu falei, Spin Selling, ele é uma metodologia ultrapassada. Hoje, existe um cara que você pode procurar no YouTube aí, que é o Jeremy Miner. Se você fala muito bem inglês, se você consegue absorver conteúdo em inglês, abre o canal dele lá, absorve legal. O treinamento dele, que é o NPQ, o 1.0 tá na faixa de $2.000, tá? Então hoje tá entre 10 e 12 mil reais só o curso gravado dele. E eu mesmo já participei de mentorias direto ali com os principais closers dele, tá? Então eu mesmo paguei muito dinheiro para aprender o que eu tô te ensinando hoje aqui por só R$ 47, tá ok? Então, alguns anos atrás eu também não sabia o que dizer quando o cliente me trazia objeções, eu nem entendia muito bem o que eram objeções, e eu ficava ali, tipo, saía pela tangente e acabava deixando passar muitas oportunidades. Então, assim, ó, se eu soubesse isso aqui que eu vou te ensinar hoje, eu teria avançado muito mais rápido. Então, bora lá. Qual que é o primeiro segredo quando a gente fala de reuniões de vendas, de conversa com o cliente? É que é muito melhor você prevenir a objeção do que você contornar, tá ok? Então, quais são objeções que nós podemos prevenir? Objeções mais comuns aqui, né? Então, o que você precisa, primeiramente, prevenir? Para você fechar uma venda, tem um conceito que eu gosto de utilizar, que é o conceito das 4 portas, beleza? Então, imagina que você está dentro de um corredor que tem 4 portas e a última saída é a venda. Então, primeiro você precisa fechar essas portas para você conseguir fazer uma venda. Então, quais são essas portas? A primeira delas
é a autoridade. Se você não estiver conversando com as pessoas responsáveis pela decisão, não adianta você querer seguir um fluxo de vendas, porque vai gerar objeção no final de vou pensar, vou falar com o meu sócio, vou levar para o diretor, vou levar para outra pessoa e vou ver o que ela fala, o que, que ela decide, tá? Então, se você não souber prevenir isso aqui, colocar os decisores na reunião, não adianta você ficar 3 horas conversando com o cliente. Você só vai perder tempo e não vai fechar. Beleza? Então, converse com os decisores. Segundo ponto, interesse. Você tem que ter certeza que o cliente está interessado, senão a pessoa vai falar que, eu não sei se isso funciona. Você vai chegar ali na objeção, que está aqui no nosso e-book, que é a de veículo. Então, o que é uma objeção de veículo, tá? Então, o que é uma objeção de falta de valor? Porque a sua comunicação falhou lá no começo, na hora de apresentar uma solução, e você também não se aprofundou do problema. Então, o cliente vai falar, olha, não tenho certeza se isso resolve, não entendi muito bem como isso ajuda. E você tem que prevenir isso, e você tem que conseguir do cliente a confirmação de que ele está interessado de fato nisso aí que você vende, tá ok? Então, como que você evita isso? Usando perguntas com a seguinte intenção. Você vai conseguir extrair do seu cliente quais são as coisas que ele precisa num serviço para garantir que isso funcione para ele. Então, vamos supor aqui que você venda design. Vamos supor que você é um designer, tá? Então você vai entrar em contato com o seu cliente, você vai estar ali conversando com ele, seja numa conversa antes da reunião ou na própria reunião, se você tiver um script muito bem validado. Inclusive, não sei se você já comprou, mas nós temos aqui um script de reuniões também que estava ali disponível no checkout. Mas basicamente você vai falar para ele o seguinte: você vai falar, ô João, cara, quais são uma ou duas coisas que você precisa garantir que tenha no seu projeto para você falar que ele é perfeito para você? Então, se o cliente te falou isso, você fez essa pergunta, ele vai responder, olha, eu quero que a paleta de cores esteja adequada, eu quero que a minha imagem esteja bem focada, eu quero que tenha textura. Ele vai te dar os motivos dele, beleza? Então, se você conseguiu isso do seu cliente, você já vai evitar esse tipo de objeção de falta de valor, tá? Então, falta de valor é o começo do seu processo. Se você chegou numa objeção de não tenho certeza, não sei muito bem, o seu processo está errado, então não adianta seguir além daqui, beleza? De qualquer forma, dentro do PDF que você comprou, que está aqui na próxima página, a gente já mostra como quebrar. Então, se você chegou, apresentou sua proposta e o cliente falou, olha, cara, não tenho certeza se isso me ajuda. Aí você vai falar, tudo bem, fulano, sem problema, tá? Por quê? Porque esse é o conceito do que eu vou te mostrar agora. Daqui a pouco você vai entender, tá? Que é o framework principal, beleza? Então você vai falar para ele, beleza, fulano, sem problema, mas assim, qual que seria um critério ideal para você considerar a compra disso aqui, de possivelmente você fechar esse negócio comigo? O que esse negócio precisaria ter para você fechar? Precisaria ter XYZ. E aí você vai falar, beleza, então se a gente colocar o XYZ, se a gente colocar um checkout personalizado, se a gente colocar um elemento interativo aqui, né, do Elementor, né, que tem aqueles movimentos ali bonitão, se a gente colocar isso aqui, a gente tá fechado? Não, estamos sim. Então fechou. Essa objeção você quebrou, partiu. Se o cara falar não, então você vai ter que mais uma vez dar um loop e falar que, não, tudo bem, não tem problema. Então, assim, só confirmando, cara, antes da gente conversar aí, você já estava com algum outro tipo de planejamento? O que mais você gostaria que tivesse? E o cara vai realmente te dar a objeção, tá? Mas, mais uma vez, muito provavelmente você falhou lá no começo, tá? Ou talvez até na prospecção, no seu anúncio, enfim. Se o seu cliente não vê urgência no que você está vendendo, na sua solução, no seu produto, ele não vai comprar, ok? Se meu carro furou o pneu e eu estou no meio da estrada, eu vou abrir o meu celular, vou procurar borracheiro perto de mim e eu estou com a necessidade extrema. O cara pode vir cobrar R$70, R$100 para poder trocar o pneu ali e resolver o meu problema. Eu vou pagar, tá?
Agora, se o meu pneu tiver 100% e um borracheiro me aborda, ô, cara, vamos arrumar esse pneu aí, senão ele fura. O que vai acontecer? Eu falo, pô, cara, depois eu vejo, tá? Então, se o seu cliente não ver urgência no que você está vendendo, não adianta você ser o melhor vendedor do mundo, você não vai vender, tá? Insere esse cliente, bota ele no follow-up infinito e parte pro próximo, tá ok? Então, se você vende qualquer outro tipo de serviço, consultoria, você vai ter que fazer as perguntas certas para poder gerar essa urgência. Muito provavelmente você vai ter que fazer perguntas, por exemplo, de como isso tem impactado você nos últimos meses. Por que você não resolveu isso antes de tipo, se tornar um problema maior agora? Ou o que acontece se daqui 6 meses você tiver da mesma maneira que você está hoje? Então essas perguntas criam urgência. E o próprio cliente vai te falar o motivo pelo qual ele não pode esperar mais X meses, mais X tempo. Tá ok? Então se você fechou a urgência, só falta uma porta, que é a do dinheiro, beleza? E aqui é mais fácil, é aqui onde você quer chegar, tá ok? Se você chegar na objeção de dinheiro, então você é só negociar, cara. Você parcela um cartão, dá uma entrada, pega um sinal, divide em 50, vê em 70, em, sei lá, 2, 3 cartões. Então, essa parte é mais fácil de resolver, beleza? Eu nem preciso, acredito, falar muito sobre isso agora, mas assim, se o cliente te deu uma objeção logística de dinheiro, eu vou me aprofundar nisso também daqui a pouco, é só você oferecer opções que se encaixem dentro do fluxo de caixa desse cliente, tá ok? Pessoal, agora a gente vai entrar no framework definitivo de quebra de objeções. Nós já passamos por isso aqui, então para você vender, você precisa fechar essas 3 portas, tá? 4 portas, perdão. E aí você vai começar a usar o framework para você realmente contornar qualquer objeção. Então, como que funciona esse mecanismo, como que funciona essa estrutura? São 4 passos também, beleza? Primeiro passo, sempre desarmar o cliente. Nunca confronte seu cliente, tá ok? Então, primeiro passo, desarmar. Segundo passo, isolar. O terceiro, discutir. E o quarto, compromisso. Pessoal, esse aqui são os 4 passos que você vai usar para contornar qualquer objeção. Qualquer uma, tá? Então, como eu falei, se o cliente te levantou uma objeção, tá, cara, não tem problema. E uma outra coisa que a gente também não vai entrar aqui agora, eu até abordo isso aí no nosso treinamento mais avançado, é a comunicação não verbal, que também é isso aqui que eu tô fazendo com vocês, minhas mãos, minhas expressões faciais, tá? Até essa questão de eu chegar mais perto, de eu me aproximar, de eu me afastar, isso também conta muito com a mensagem que você está querendo passar para o seu cliente, tá? Então, se eu fizer a mesma pergunta, com as mesmas palavras, mas com a tonalidade e uma expressão corporal e facial totalmente neutra, vai passar uma intenção para o cérebro do meu cliente. Se eu fizer uma pergunta com as mesmas palavras, mas gesticulando, entrando mesmo, tipo, como se eu estivesse conversando com um amigo, com a minha esposa, essa pessoa vai responder completamente diferente, tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo, sobre isso, tá? Vamos dizer que você vai fazer a seguinte pergunta pro seu prospect ali. Ô João, tudo bem, João? Aqui, ó, ô João, o que trouxe você aqui hoje, cara, pra gente conversar? Ô João, tudo bem, cara? E aí? Só que o Raul da Espino Sales e eu tô aqui pra gente poder conversar sobre como a gente vai aumentar suas vendas e é um enorme prazer, cara. Obrigado pelo seu tempo estar aqui. O que isso vai gerar na cabeça do seu cliente? Puta vendedor chato, cara. Então, automaticamente ele vai se fechar. A linguagem corporal dele já vai ser de defesa. Vai, puta, quero ficar aqui 30 minutos ouvindo esse cara. Agora, ao mesmo conceito, quase as mesmas palavras, mas eu vou mudar completamente aqui só para vocês entenderem. Então, eu abri uma call e aí eu vou falar, ô João, beleza, cara? Aqui é o Raul da Espino. Cara, parece que você fez um anúncio, se cadastrou no anúncio nosso para ter essa conversa, cara. E antes de mais nada, eu queria entender, cara, o que motivou você a parar 30 minutos do seu dia aí e conversar comigo? Você vê como é completamente diferente? Uma linguagem mais neutra? Então, eu estou me colocando no mesmo nível que esse cara.
não tô me rebaixando ou, tipo, passando uma imagem, algo amador para esse cliente. Ele tá, tipo, realmente entendendo que ele tá ali para conversar de igual e não ficar ouvindo um monte de coisa nada a ver, beleza? Mais uma vez, todo script, processo de reuniões, a gente tem também, se você quiser comprar aí, vai estar R$19. Você vai entender também essa estrutura para você utilizar, beleza? Então, galera, framework definitivo. Primeiro, desarmar, isolar, discutir e compromisso, tá? Só para vocês saberem, pessoal, por que eu entrei nas 4 portas antes? Porque se você já não tiver fechado a autoridade, se você já não tiver fechado interesse e a urgência, não tem mais objeções a ser quebradas, porque esse processo já começou errado, tá? Então, se você já não fez o processo certo até aqui, não é objeções que vai salvar suas conversões em vendas, tá? Então, eu vou partir do pressuposto que você já fez a call, já fez o processo da maneira correta e vai entrar agora nas objeções de fato, beleza? Então, vamos lá, capítulo 2, objeções de preço, tá? Então, quando o cara fala que tá caro, que o problema é, tipo assim, olha, pô, cara, fugiu do meu orçamento, tá? Então, a percepção de valor desse cara tá baixa ou ele realmente não tem grana. Então, você precisa, mais uma vez, concordar, beleza? Então, você vai lá, ó, desarmar esse cara, você vai isolar isso. Então, você vai concordar. Então, vamos fazer um roleplay aqui básico. Ô, cara, olha, eu gostei, mas, assim, é muito dinheiro agora pra mim. Objeção. Então, como você vai falar? Ô, João, não, cara, fica tranquilo. Concordo com você que é muito dinheiro. Pronto, realizei o primeiro passo, que é desarmar. Agora você vai isolar. João, mas assim, ó, se você me permitir perguntar, cara, se você tivesse esse dinheiro hoje na sua conta ali, rendendo até umas quirelinhas, você faria, cara, esse projeto que eu tô te apresentando aqui? Pronto. Não faz essas perguntas de sim ou não. Não fica usando faz sentido, porque tudo isso veio lá do Spin Selling e hoje já era. Você falou dessa forma com um cliente, você vai levantar a objeção dele, a resistência de vendas dele no talo, tá? A gente vê muito cara postando aí contornando, fechando na cal uma reunião de R$100.000, um projeto de R$100.000. Cara, muita gente tá vendo aquilo, isso aquilo tá sendo um desserviço para os vendedores, porque isso aumenta muito mais a resistência do cliente na hora de fechar o negócio. Então, se você ficar fazendo pergunta de sim ou não, João, se eu fosse o dinheiro, você fechava comigo, sim ou não? Já era, cara. Mais uma vez, a tonalidade, a forma que você fala com o seu cliente muda tudo, tá ok? Então, você vai fazer essa pergunta. João, se você tivesse esse dinheiro, cara, e ele tivesse até rendendo umas quirelinhas no banco, você faria esse projeto? Ah, Raul, eu faria, cara, eu faria. É mesmo, cara, mas por quê, cara? Por que você faria? O porquê é muito importante. Então, aqui no discutir, 90% do tempo você vai perguntar o porquê, tá? Por quê? Beleza? Por que você faria, João? Pô, cara, porque se eu tivesse esse projeto aí de IA aqui na minha empresa, eu estaria respondendo mais clientes, né? Ah, sim, mas se você tivesse respondendo mais clientes, o que que isso gerava para você? Ah, isso ia gerar mais vendas também, né? Mas consequentemente. Ah, cara, legal, cara. Importante, então, assim, gerar essa quantidade de vendas, mas além disso, cara, qual que seria o principal motivo de você implementar um projeto de IA na sua empresa? Ah, cara, é porque eu ia conseguir gerar mais comissões para os meus vendedores. Muitas das vezes pode ser que o cliente não fale, cara, que ele vai te dar uma objeção de superficial. Ah, não, não seria bom, seria bom. Cara, não, legal. Eu também acho que vai ser bom, né? Por isso que a gente está aqui tendo essa conversa. Mas o que que isso faria por você, pessoalmente? Então, ó, mais uma vez, tonalidade, olha a minha mão, tipo, se aproximando da câmera, querendo ou não, seja via Zoom, seja numa reunião presencial. Se você fizer isso, você vai abaixar a guarda do seu cliente, ok? E ele vai te falar a real. Então, cara, assim, ó, você concorda comigo que se você tivesse, assim, se você tivesse o valor que eu te passei hoje, então você faria esse negócio? Sim, faria, cara. Mas assim, hoje o que mais te atrapalha, cara? É esse valor cheio, né? Porque provavelmente você passou ali, sei lá, vamos supor, R$20.000, cara. O que mais te atrapalha aí, cara? É o valor cheio ou se eu conseguisse parcelar isso de alguma maneira, cara,
Você acha que te ajudaria? Ah, não, ajudaria, cara. Então, você tá aberto a ter essa conversa, cara, de um parcelamento, de um financiamento desse valor? Não, eu estou sim, cara. Tô sim, tô aberto sim. Show de bola. Então agora sim, a partir desse momento você vai entrar. E como que funcionaria pra você, cara? Ah, teria que ser no boleto, Raul. Tudo bem, no boleto, assim, mas uma parcela de quanto? Só pra eu ver se eu consigo isso. Ah, de uns 3 mil por mês. Ah, então, show de bola, cara. Se a gente chegar dentro dessa perspectiva de caixa, a gente estaria fechado? Não coloco sim ou não. A gente estaria fechado? Sim, cara, a gente estaria. Show demais. Fechou essa venda, contornou essa objeção. Perfeito? Pessoal, então vamos lá. Objeções de logística. O que, que é objeção logística? Pô, cara, ó, meu cartão vira dia 10, a gente volta a conversar. Como que você vai tratar desse jeito? Mais uma vez, framework dos 4 passos. Desarma. Fulano, beleza, cara. Isso não é um problema, não, cara. Faz sentido, né, você esperar dia 10, cara. Mas assim, ó, independente desse ponto, cara, você acredita que isso aqui realmente é a resposta pro que você tá buscando hoje? Realmente acredito, tá? Mais uma vez, isolei. Tira o cartão da jogada, tira o boleto, tira a data, tira a esposa. Você sempre vai isolar a objeção para ter certeza que esse cara tá falando a verdade. Porque 90% das objeções é uma cortina de fumaça, principalmente o brasileiro. Ele não quer te falar a verdade, ele não tem coragem de te falar a verdade, que ele não gostou, ele não tem coragem de falar que não tem dinheiro, ele não tem coragem de te falar que fugiu do orçamento. Então ele usa desculpas. Por isso você precisa isolar isso, tá ok? Isola. Fulano, sem problema, esse cartão de lado aí, cara, se hoje fosse o dia 10, então, se tivesse que esse limite, você faria? Eu faria sim, Raul. Beleza, show demais. E por que você faria, cara? Discutir, beleza? Terceiro passo. Por quê? Utilizem o porquê. Muito vendedor que eu vejo, 99% que não conhece a metodologia moderna hoje, que utiliza, que é de comportamento humano, que é de neuropsicologia, esses vendedores não usam o porquê, cara. Não usam, beleza? Muito provavelmente você que está aqui assistindo não usa. Então, você vai sondar isso, cara. Por que você faria, então? Cara, eu acho que eu faria porque ia me trazer mais resultado, ia me trazer mais vendas, enfim, ele vai te dar os motivos dele, tá? Vai falar, cara, beleza, então, além desse ponto aí, cara, tem mais alguma coisa que, assim, que te impede, cara, da gente iniciar hoje, fora esse cartão? Ah, Raul, na verdade tem, cara. É mesmo, cara, o que mais que podia impedir a gente? Pronto, já isolou o cartão, você já sabe que não é o cartão, você vai tratar outra objeção. Se ele falar não, não, cara, não tem mais nada, é só isso. Pô, show demais, cara. Então, assim, se você tá comprometido a isso, cara, com essa mudança, e você tem certeza que você quer implementar isso, ou você tem certeza que você quer começar esse projeto, enfim, seja qual for o que você está vendendo, você tem certeza disso, cara? Porque, assim, você não precisa. Então você também dá uma empurrada de volta no cara, beleza? Isso tira a pressão da venda, tá ok? Não, cara, eu tenho certeza. Então, cara, o que que acontece nesses casos, então, do dia 10 aí do cartão? A gente fecha aqui um compromisso, cara, simbólico, tá? Então você faz um valor aqui pra mim na empresa de R$ 200, a gente assina um termo de compromisso e a gente começa o projeto amanhã mesmo, cara. Podemos marcar seu onboarding, já começa a pegar dados e acessos com você. E a partir daqui é história, velho. A gente tá fechado então. Pode ser? Funciona pra você? Funciona. Vou pedir pra minha diretora colocar aqui mais uma vez, como eu acabei de falar sobre objeções falsas, a maioria delas, tá? Então a gente já tem um slide, sobre um capítulo sobre isso também no nosso PDF. Que é ali, ó, vou pensar, vou ver com a minha esposa, me manda um e-mail. Cara, beleza, a gente volta a se falar dia 10, me chama semana que vem. Cara, vou ver e te aviso. Não deixe seu cliente ir embora desse jeito, tá? Então, falando, não tem problema, cara, eu te ligo semana que vem, então. Sexta-feira você tem um horário? Cara, eu vou ver aqui e te ligo. Cara, aqui fica meio difícil você me ligar no meio do nada, porque eu tenho uma agenda meio apertada, então é mais fácil você puxar o seu calendário aí, e eu puxo o meu e a gente já marca e dessa forma eu consigo te atender de uma maneira adequada. Te ajuda dessa forma? Olha o que eu fiz aqui. Eu já amarrei um horário com esse cara de uma maneira que eu me coloquei no status até acima do dele, tá? Então não é, não, vou te ligar semana que vem. Não é bagunçado assim, beleza? Então, marca um compromisso, fala, tranquilo, fulano, olha,
Qual que vai ser uma ou duas coisas que vai passar na tua cabeça aí até a gente conversar aí na sexta, 2 horas? Ah, cara, vou ficar pensando mais como que eu vou fazer esse pagamento. Pronto, aí você já entrou na objeção de preço. E aí você vai usar o mesmo frame. Desarma o cara, isola isso, beleza. Então se você tivesse o dinheiro, você faria? Faria, mas por quê? Ah, faria porque vai ajudar. Show, cara. Então vamos fechar um compromisso? Me manda aqui R$ 50, eu já dou início a esse projeto. Me manda 500, me manda 1.000. Não sei qual que é o ticket que você está vendendo, tá? E aí a gente já começa. Então você já elimina isso, tá? E muitas delas, cara, às vezes o cliente realmente não está pronto. Às vezes o cliente só é ruim, tá? Então, vendas é processo, cara. Vendas é números também. Então você precisa de volume de agendamento, você precisa ter um processo muito bom, você tem que estar preparado, você tem que estar treinado, você tem que estar alimentado, você tem que estar exercitado para você conseguir vender de fato, tá? Então não é assim só, não, é só fazer isso aqui que eu tô te falando. São várias coisas. Então se você tem cliente ruim entrando, cara, outras coisas você vai melhorar no seu processo. Se o cara não tem compromisso, o cara não quer mudar, o cara não tem grana mesmo, então isola, cara. Joga no CRM, no follow-up infinito e parte pro próximo cliente, coloca foco, energia no novo cliente, tá ok? Pessoal, medo é o maior vilão de tudo, basicamente, na vida das pessoas, tá? Muitas das vezes seu cliente não muda de vida, você não muda de vida porque você tem medo de fazer aquele investimento, de fechar aquele negócio, de investir onde você precisa investir, de entrar no financiamento da sua casa, por exemplo. Você tem medo porque o ser humano, ele realmente é desenhado dessa forma, né? A gente quer se preservar. Então, se você já teve experiências passadas que foram ruins, se você tem aquele complexo de inferioridade, pô, será que vai funcionar para mim? Será que eu vou conseguir executar isso aqui? Então você vai evitar protelar muita coisa na sua vida e é assim com o seu cliente. Então você vai ter que entender isso, você vai ter que entrar nessa camada e o medo é a objeção mais difícil que tem para você contornar, tá? Então eu vou te passar aqui exatamente como eu contorno a maioria das objeções de medo, tá? Quando a gente realmente já tem um processo validado, quando a gente já chega nessa etapa de um processo de vendas, tem os métodos, os mecanismos certos para você contornar isso aqui e conseguir fechar uma venda. E bora lá, pessoal. Como que você contorna objeções de medo? Quais são objeções de medo? Preciso pedir permissão para minha sócia, para o meu sócio, para minha esposa, para o meu marido. Eu preciso pensar 24 horas. Eu nunca tomo decisões assim na hora, eu nunca tomo decisões precipitadas, eu sou uma pessoa que planeja, que faz conta muito certinho. Eu sou uma pessoa muito precavida. E aí tem pessoa, já contratei uma pessoa, por exemplo, tráfego pago, e a gente escuta muito isso, porque teve muito incompetente no mercado mesmo. Então, já investi antes e não deu certo, já investi antes e não tive retorno. Mas será que mesmo que vai ter resultado? Qual que é a garantia, cara? Me mostra seus cases de sucesso. Cara, eu acho que eu não vou conseguir pagar esses boletos. Então, todas essas são objeções de medo. Olha o tanto delas que eu já dei aqui, tá? E que você precisa usar o mesmo framework, tá? Desarma, isola, discute e marca um compromisso. Tenha sempre um compromisso, tá? Cara, guarda isso aqui na sua cabeça, ó. Assiste esse webinário aqui, sei lá, 3 vezes se for necessário, porque se você dominar isso aqui, você literalmente aumenta a sua conversão em mais de 30%, uns 50%. Porque você vai ter uma conversa com o cliente. Mas o meu lead, ele é empresário. O meu lead é muito comandante. Mas isso não funciona para mim. Cara, é vender para ser humano. Pode ser a Coca-Cola, você vai vender para seres humanos. Pode ser sei lá, a Volkswagen, você vai vender para seres humanos, beleza? Então isso aqui funciona, tá? Se você não estiver vendendo para sei lá, para aliens, vai funcionar. Então já falei algumas aqui, inclusive, ó, experiências ruins, né? Se não funcionar, precisa pensar, precisa da aprovação. Cara, então, mais uma vez, isso aqui não é sobre o seu produto em si, tá? Pode ser que você
deu umas mancadas no meio do caminho aí, falou coisa que não deveria na sua apresentação, no seu pitch, e isso levantou uma bandeirinha vermelha ali pro teu cliente. Só que a maior parte das vezes que você tem uma objeção de medo é sobre a pessoa, sobre experiências passadas dela, tá? Sobre a capacidade dela mesmo de se ver naquele resultado desejado que você está vendendo para ela. Porque vendas é sobre isso, né? É sobre ajudar, é sobre transformar. Eu tenho essa visão, tenho essa certeza. Se eu estou vendendo algo que não ajuda meu cliente, então não faz sentido para mim, beleza? Então para a pessoa também não vai fazer sentido. E aqui você tem que entrar no talo do emocional. Então, ó, mais uma vez, vamos desarmar, tá? Então, fulano, vamos lá, vamos para objeção de, por exemplo, preciso pensar 24 horas, tá? Ah, fulano, olha, é justo, cara, tranquilo. Eu também sou uma pessoa precavida, tá? Mas vamos dizer que a gente tá conversando amanhã, então. Que hora que seria legal pra gente conversar? Aí você vai pegar lá, você vai mais uma vez simular como se você estivesse indo embora mesmo, deixando essa pessoa embora. Então amanhã que hora que você acha que você consegue falar? Umas 17 horas? Ah, então beleza, 17 horas a gente vai conversar. Cara, mas assim, ó, depois dessas 24 horas, cara, você acredita que vai mudar assim o seu pensamento, cara? Você acredita que o que eu te mostrei aqui te leva para onde você tá querendo chegar? Essa pessoa vai te dar essa resposta. E mais uma vez, olha a cadência, as pausas que eu fiz, até esse meu gaguejar, ele é de propósito, tá? Então, por quê? A mensagem precisa entrar aos poucos na cabeça do cliente, tá? Então, ó, você acha que quando a gente conversar amanhã, então, 17 horas, ô fulano, o que você acredita aí que vai passar na sua cabeça? E, assim, você acha que realmente, cara, o que eu te mostrei vai te levar para onde você quer chegar? Pronto, essa pessoa vai te dar a objeção real. Ah, não, Raul, eu acredito que sim, cara. Se ela falar que não, aí volta lá. Loop back, você vai fazer o loop, o mesmo loop, tá? Do framework aqui dos 4 passos, mas para essa outra objeção. Então vamos seguir para que sim, beleza? Não, sim, realmente acredito que vai me ajudar, cara. Ô, show demais, cara, mas por que você acredita nisso? Discutir. Cara, porque se eu tivesse aqui esse sistema de geração de leads, cara, eu acredito que eu vou vender mais, cara. Não, mas assim, tranquilo. Então você vendendo mais, você chega nos 50 mil que você tá procurando, cara, e esses 50 mil faz o que por você? Ah, esses 50 mil eu posso levar minha esposa pra Bahamas, sei lá. Show, cara, entendi. Então assim, eu posso trazer uma perspectiva, cara? Pode sim, Raul. Cara, então seria correto afirmar aí, cara, que essa é a melhor forma de você enxergar o mundo hoje, cara? Você tá satisfeito, assim, com os seus resultados hoje? E a forma que você vem tomando essas decisões? Na hora o cara já vai entrar num estado de reflexão, tá? Inclusive, eu tenho calls, videochamadas gravadas com esse tipo de objeção e esse exato frame lá também dentro da minha área de membros, tá? Então, o cliente, ele para e fala, cara, não de verdade, né? Eu falo assim, cara, faz sentido, porque se você tivesse uma forma de agir diferente, você estaria tendo resultados diferentes hoje, né? A pessoa vai falar, muito provavelmente, sim. E aí você vai falar, cara, mas entre nós, cara, você tá satisfeito com a sua situação hoje? E esses problemas aí que você me contou? Não, cara, não tô satisfeito, cara. Mas assim, cara, você se conforma em ter esse resultado aí por mais X tempo, cara? Porque assim, por mim não tem problema a gente conversar amanhã ou daqui 6 meses, cara, daqui 1 ano. Pode pensar aí 1 ano. Mas, de verdade, o que vai mudar, cara, se você não tomar uma atitude hoje? Pronto, esse cara vai entrar num loop mental. Você vai jogar ele para um estado máximo ali dele questionar a forma que ele leva e que ele faz as decisões dele hoje, beleza? Então, cara, você vai entrar nessa discussão direto. E isso aqui é muito difícil de fazer, tá? Não são pessoas, não é tipo usando esse script, usando esse conceito que você vai conseguir implementar amanhã. Você vai ter que estudar, você vai ter que praticar isso, tá? Com pessoas, com seus colegas de trabalho. Eu mesmo praticava muito com a minha esposa quando eu comecei a praticar NPQ ali. Então, cara, roleplay é o segredo.
tá? Roleplay é interpretar papéis. Então, pega a sua esposa e fala, olha, você vai ser minha cliente e você tá com medo de comprar. Começa a utilizar esses reframes aqui, o framework que eu te passei, beleza? Então você vai falar, cara, ó, assim, ó, então, ó, o que seu eu do futuro, cara, o seu eu bem-sucedido, que ganha esses 50k por mês e leva a esposa pra Bahamas, cara, o que você acredita que ele faria aqui agora? Pra se colocar na melhor posição possível de fazer a empresa dar certo. O que você acha que ele faria? Ah, ele faria, ele fecharia negócio. Mas assim, cara, e você, cara, o que você vai fazer? Isso é difícil, tá? É difícil porque essa é uma das objeções mais difíceis e usar esse frame é difícil. Só que aí no PDF também e no script vai ter formas um pouco mais brandas, mas não tão eficientes quanto essa, tá? Isso se chama, no NPQ, Identity Frame. Então, é um frame de identidade. Você vai questionar. Cara, você é uma pessoa que faz tudo o que faz da forma que sempre fez. A Manuela, eu até gosto de usar essa brincadeira. Cara, você vai ser a Manuela aí por mais um ano? Ou você vai ser o cara que se coloca numa posição de conseguir esses 50 mil a mais por mês? Quem você quer ser? É difícil, tá? Não é qualquer um que consegue executar isso, beleza? Então vamos para mais uma objeção de medo aqui. Por exemplo, experiências passadas, tá? Ah, então eu tive agências, eu já tive agências, eu já contratei um pedreiro, por exemplo, que me deixou na mão, eu já contratei uma outra empresa do mesmo ramo, com a mesma promessa, e não tive resultado. Aí você vai falar, cara, então bem-vindo ao clube, você vai dar risada. Então você desarmou. Cara, eu também, eu já contratei uns 10 pedreiros aí, né? Às vezes não deu certo. Mas, fulano, aqui, ó, tirando essa parte, né? Se você não tivesse tido experiências passadas, cara, com o que eu te mostrei aqui hoje, você faria isso? De novo, o roleplay, de novo aqui o framework de discutir, tá? De isolar e discutir. Sim, eu faria, cara. Mas por que você faria? Faria por causa de XYZ. Beleza. Fulano, então, cara, posso te contar uma história besta? Pode, Raul. Ó, aliás, fazer uma pergunta besta, né? Você é casado hoje, não? Olha que nada a ver. Tipo, totalmente, você fugiu do assunto, né? Você é casado? Não, cara, eu sou casado. Quanto tempo? Ah, uns 5 anos. Oh, é legal, eu também tenho a minha encrenca em casa, não sei como que é. E assim, cara, antes da sua esposa, você teve algum outro tipo de relacionamento, cara? Uma namorada, por exemplo? Ah, não, já tive uma namorada, cara. Então, tipo assim, se você teve uma ex, quer dizer que aquela sua experiência não foi tão legal. Senão você estava até hoje, né? Mas o meu ponto é o seguinte, cara. O que te impediu, aliás, ou o que te levou a tentar um novo relacionamento? E hoje tá casado com a sua esposa há X anos? Ah, confiança, sei lá, o cara vai dar N motivos, né? Então, cara, é basicamente a mesma coisa, cara. Por que você quer se travar e não tentar de novo com uma pessoa diferente? A sua esposa hoje tem os mesmos defeitos da sua ex? Muito provavelmente não. O cara fala, não, não tem. Então, cara, então assim, ó, cada pessoa é diferente. Hoje aqui na minha empresa a gente faz as coisas de uma certa maneira. A empresa que você teve antes fazia de outra maneira. Então, você concorda comigo, cara, que não faz muito sentido a gente colocar todo mundo no mesmo balaio? Ah, concordo, cara. Então, cara, então assim, se essa parte de experiências passadas aí negativas de lado, cara, você fecharia com a gente? Fecharia, cara. Então assim, cara, o que falta então pra gente chegar num ponto principal aqui que a gente possa fechar negócio? E pronto, cara, você já isolou, você já passou e você já conseguiu um compromisso porque essa pessoa ela não vai ser incoerente, tá? Se você já estudou marketing no geral, tem vários gatilhos mentais. Um dos maiores dele é a reciprocidade, o segundo maior é a congruência. A pessoa ela não quer ser incoerente. Se ela estiver tendo uma conversa com você, e se por algum motivo ela se contradizer, você pode usar isso contra ela e pronto, acabou. Você vai dar um nó na cabeça dela, literalmente. Pessoal, então o framework ele é universal, então vamos para mais uma aqui de medo, tá? Que é o de não sei se eu consigo pagar, tá? Ou honrar, né? Sabe aquela pessoa que fala, olha,
eu sei, eu queria muito, mas sabe o que é? É que eu fico com medo de não conseguir a gente pagar depois, eu sou muito certinho, e de depois não dar certo, e de desse dinheiro não entrar, e tal, mas eu gostei demais, eu queria muito, mas eu não quero desvalorizar o seu serviço. Tem aquelas pessoas que elas desvalorizam falando que não está desvalorizando, né? Então vamos lá, como que a gente contorna, como que a gente pega essa pessoa aqui, cara? A gente vai falar assim, ô fulano, tranquilo, cara, não esquenta com isso não. Agora só pra eu te falar uma coisa, se você tivesse dinheiro, você faria, cara? Se esse dinheiro estivesse sobrando? Ah, faria, mas faria por quê? Ah, porque eu saberia que eu ia conseguir pagar. Tá, mas assim, você concorda comigo, cara, que você não ter esse dinheiro hoje, na verdade, assim, é uma consequência, é um sintoma ou é a causa raiz do problema? Né? Você não ter o XYZ para você fazer esse investimento aqui hoje é um sintoma ou é a causa? Ah, é o sintoma, né? Então, você concorda que é um sintoma? Porque se você tivesse isso aqui que eu tô te vendendo, geração de marketing, sei lá, uma estrutura comercial, ou sei lá, plugue o que você usa aqui, tá? Se você tivesse isso aqui, você teria esse problema, cara? Não teria. Então, cara, o que é mais arriscado para você, cara? Continuar fazendo as coisas do jeito que você já está, e daqui a 6 meses, Deus me livre, cara, você não ter dinheiro nem para poder pagar as contas do mês mesmo, ou você dá um gelinho na barriga, você ter mais coragem para fazer esse investimento e se colocar na melhor posição possível, cara. O que é melhor para você? Pronto, essa pessoa também, ela não vai ser incongruente, tá? E aí você vai falar, tudo bem. Então assim, cara, o que você precisa fazer então para você ser essa pessoa que investe no seu negócio e tem o resultado em X tempo? Ah, eu preciso fechar, cara. Ah, eu preciso investir, mas ainda assim fica pesado. Aí você pode voltar e fazer o loop do preço. Não, tudo bem, cara. Então a gente pode discutir possíveis formas de quebrar esses valores. Um, e assim, se a gente chegar num ponto em comum, cara, onde fica uma parcela adequada para você, a gente poderia prosseguir? Sim, não, não. Por quê? Isola de novo, loop de volta. Pessoal, resumindo é isso. Leia ali o PDF, tá? E aí tem o seguinte também. Prestem atenção nisso aqui, ó. Depois de 3, 4 loops de objeção, eu encerro, tá? E aí, dentro do NPQ tem uma coisa que em português, basicamente, assim, ó, é um break-up, né? Então é um encerramento e você empurra, tipo, você devolve essa pressão pro cara e fala, cara, olha, não tem problema, eu tentei o meu melhor aqui, tá? Aí você vai falar, ó, exatamente isso. Eu tentei te ajudar, tá? Eu tentei te ajudar aqui. Eu tentei encontrar a melhor maneira, cara. Eu tentei encontrar ali uma forma de fazer você se encaixar nisso, cara, de fazer isso funcionar para você, porque eu quero mesmo que você tenha esse resultado XYZ. Assim, cara, se você estiver aberto ainda daqui a alguns meses, cara, a entrar nesse treinamento, a fazer esse investimento, cara, você estaria aberto ainda a gente discutir sobre isso? Porque você deixa a porta aberta para você fazer um follow-up, tá? Galera, 80% das vendas, 90, cara, 90% não são fechadas em call, tá? Isso aí é papo de coach para vender curso. O que fecha a venda é processo, tá? É follow-up mesmo, é acompanhar o cliente, pegar tudo que ele te falou e você usar no follow-up, pegar a dor, pegar o desejo do cara e não você ficar sendo o cara chato ali, amassando ele, objeção atrás de objeção, porque às vezes o cara não tá pronto mesmo, tá? Então, é isso, cara. Se vocês aplicarem isso aqui, se vocês aplicarem esse framework, se vocês lerem e estudarem de verdade, vocês não vão ter mais problemas com objeções, tá? Vocês vão entender o processo de vendas como um todo e vocês vão literalmente amassar de vender aí.